Olá, paz! Estamos aqui então para mais um vídeo e o tema de hoje é Enoque e o seu relacionamento com Deus. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós conversamos sobre algumas atitudes que afetam o nosso relacionamento com Deus. Hoje eu quero abordar o exemplo de Enoque, a maneira que ele se relacionou com Deus e assim extrair aqui alguns princípios da vida desse homem de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24, diz o seguinte: Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Uau! Será que um de nós chegaremos nesse nível? Será que a nossa intimidade com o Senhor, a nossa comunhão, será tamanha a ponto de nós provocarmos esse ímpeto de Deus e dizer: eu quero você para mim, venha para cá? É lógico que isso é um sonho para todos nós. Enoque pode ser um modelo e, de fato, podemos aprender muito sobre andar com Deus, sobre nos relacionar com Deus, sobre ter intimidade com Deus a despeito da vida desse homem. Mas a pergunta que me fica muitas vezes quando eu olho esse texto é o que significa exatamente andar com Deus. A palavra andar no hebraico original é halak. Enoque, halak com Deus. Você quer um halak com Deus? Eu quero halak com Deus. A palavra halak tem a ideia de vivência, de comunhão, de viver juntos, de estilo de vida. Enoque foi alguém que viveu junto, que teve comunhão, que teve um estilo de vida de intimidade com Deus. Enoque, halak com Deus. Gênesis 17:1 nos mostra um texto sobre Abraão que diz o seguinte: Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Halak na minha presença e ser íntegro. Deus disse para Abraão: anda na minha presença, halak na minha presença e ser íntegro. Andar com Deus envolve integridade. Assim como Enoque, assim como Abraão, no caso aqui Abraão ainda, né? Mas mais à frente Abraão, andaram com Deus, foram íntegros. Nós precisamos andar com Deus e andar em integridade. Andar com Deus, se relacionar com Deus, significa você desenvolver a sua vida num estilo de vida íntegro, num estilo de vida puro. Nós precisamos reconhecer que a intimidade com Deus não é para nós estarmos meramente no quarto todos os dias, orando em línguas e clamando a Deus, para que daqui um pouco então nós fiquemos satisfeitos e assim acaba esse nosso fulgor. Nós precisamos nos relacionar com Deus em intimidade a ponto de que nossa integridade alcance as pessoas que nos enxergam. Nós precisamos, a partir da integridade, demonstrar um estilo de vida de alguém que anda com Deus. O que significa exatamente andar com Deus? Ser íntegro. O que significa exatamente andar com Deus? Andar em fé. Enoque foi um homem de fé. Nós encontramos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 5, falando sobre Enoque, diz o seguinte: Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Andar com Deus, ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus, é andar em fé. Enoque era um homem que andava em fé. Nós precisamos andar em fé. No nosso relacionamento com Deus, nós precisamos então demonstrar fé por onde nós andamos. E não é uma fé mentirosa, não é uma fé falsa, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo, a falar do seu discípulo Timóteo, ele dizia: olha, eu sei que você tem uma fé sincera, uma fé genuína que habitou nos seus parentes, na sua mãe e na sua avó. Nós precisamos andar em fé, mas numa fé genuína, não numa fé aparente. Nós precisamos entender que andar com Deus significa necessariamente viver constantemente sendo arrebatados. Alexandre, o que é isso?
Esse ser arrebatado constantemente é quando nessa intimidade nós desfrutamos de experiências espirituais, experiências profundas. Enoque andou com Deus e o fato dele andar com Deus o levou Deus ao arrebatá-lo. Andar com Deus significa ser arrebatado constantemente. Na nossa vida de devoção, em integridade, em fé, nós vivemos experiências de êxtase. Muitas vezes nós podemos, nessa relação pessoal, desfrutar de experiências gloriosas, de arrebatamento constante. É lógico que, quando nós falamos a palavra arrebatamento, nós levamos então a ideia de que vamos subir e não mais voltar. Mas o que eu estou querendo propor é que andar com Deus, nessa intimidade, no seu dia a dia, você constantemente é capturado no seu espírito, por revelações espirituais, pela palavra de Deus no seu espírito, e que te transforma. Essa intimidade que te leva de fato a andar com Deus no nível do sobrenatural. Andar em espírito é o que diz Gálatas. O que significa exatamente andar com Deus? Andar com Deus é andar em aprovação diante dos homens e diante de Deus. É o que nós lemos sobre a vida de Enoque. Ele foi aprovado diante dos homens e diante de Deus. Nós precisamos, à medida que desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus, ser aprovado diante dos homens, ser aprovado diante de Deus. Nosso comportamento precisa falar sobre nós. Nós precisamos não somente ser aqueles que ficam trancados nos quartos, dizendo que então Deus nos aprova, mas no mundo, na sociedade, devemos também ter a aprovação de homens. O que eu estou dizendo é que as pessoas, quando for falar de nós, elas precisam enxergar essa relação pessoal pelo nosso comportamento. Eu estou falando de uma aprovação comportamental e não de conceitos. O que é exatamente andar com Deus? É andar com Deus agradando a Ele em tudo. Hebreus 11:6 diz que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Nós precisamos agradar a Deus em tudo. É lógico que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades. E eu aqui não estou dizendo que o fato de você não estar agradando a Deus hoje significa que é o seu fim. Você pode, pelo arrependimento, ter o acesso retomado a Deus por intermédio de Jesus e assim então andar agradando a Deus em tudo. É importante que nós tenhamos em mente que andar com Deus é ser um instrumento dele. Enoque foi um instrumento de Deus. Olha o que ele fala. Judas fala sobre Enoque. Capítulo 1, no caso só tem um capítulo, Judas, verso 14 e 15. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Esse texto fala de um contexto onde Enoque, ele profetizava contra ou denunciava pecados de homens. Nós precisamos entender que andar com Deus é ser instrumento de Deus. E ser instrumento de Deus muitas vezes vai envolver denunciar pecados. Muitas vezes vai ser bênção na vida de outro. Andar com Deus é ser instrumento dele. Quando muitas vezes a sociedade diz algo contra a palavra, nós nos posicionamos então a favor da palavra. Ser instrumento de Deus é você ser resposta para aqueles que estão ao seu redor, resposta do clamor de pessoas. Andar com Deus é andar em posicionamento claro, firme contra o pecado. À medida que nós estudamos a vida de Enoque, vendo ali a sua relação com Deus, tamanha sua comunhão, nos inspira a ter essa comunhão e essa relação pessoal, nos levando então a ser instrumentos, a se posicionar firmemente contra o pecado, a não negociar as verdades do reino de Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus tem dito. Um relacionamento com Deus não pode fazer de nós homens fracassados na sociedade, homens omissos. Nós precisamos, a partir dessa intimidade com Deus, se posicionar firmemente, ser instrumentos de Deus e assim então poder evidenciar a glória de Deus nessa terra. Isso é andar com Deus. Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Nós precisamos nos posicionar a respeito da verdade. Nós precisamos nos posicionar a respeito dos princípios bíblicos.
porque isso é evidência de alguém que anda com Deus. Por fim, eu quero concluir lendo Gênesis 5, do 21 a 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais. Preste atenção nessa palavra, mais, no sentido quantitativo. Mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. E Enoque andou com Deus sempre. Preste atenção nessa palavra, sempre. Sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque, ele andou com Deus sempre. Eu quero encorajar você que à medida que o tempo passa, você pode andar com Deus mais do que você andou ontem. Você pode ter mais comunhão do que você teve o ano passado. Você pode ter mais comunhão do que você teve a semana passada. Eu quero encorajar você a andar com Deus sempre. Tenha comunhão com Deus sempre. Descubra a intimidade de Deus sempre. Porque dessa maneira nós seremos então resposta para esse mundo, à medida que nós desfrutamos então desse relacionamento pessoal. Eu te encorajo nesse dia de hoje a conhecer a Deus e a ralar com Deus. Ande com Deus e assim, sendo íntegro, reto, um instrumento de Deus, não negociando as verdades, se posicionando contra o pecado. Dessa maneira, você desfrute de constantes arrebatamentos, de constante experiência com o Espírito Santo, tendo a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe você. Até mais. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio. E foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados. Vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.